Uma cobra abrindo a porta, um cachorro esperto e super protetor, assim como um salto assustador de uma baleia em alto mar. O vídeo de hoje está recheado de acontecimentos que o Globo nos proporciona. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira! Se não fosse filmado, ninguém acreditaria. Abrindo a porta. Imagine que você se encontra sozinho em uma sala qualquer e de repente uma das portas se abre e você descobre que quem fez isso foi uma enorme cobra que, por sinal, começa a rastejar livremente pelo ambiente. Você não acredita que isso seja possível? Bom, o animalzinho do clipe, uma cobra piton chamada Julius, de quase 5 metros de comprimento, quando se cansava de ficar presa em seu quarto escuro, não só acendia a luz sozinha, como também abria a porta para dar uma voltinha pela casa. O flagra acima foi feito à 1 da manhã, depois de um dos donos de Julius que acordaram com um barulhão. Eles então deixaram a câmera pronta para registrar a fuga do animal. Aliás, Julius também sabia como abrir aquelas fechaduras circulares e, por essa razão, os donos da cobra eram obrigados a manter as portas sempre trancadas para que ela não escapasse e assustasse os vizinhos. Agora você percebeu que nos referimos a Julius no passado? Pois é que infelizmente a cobra faleceu em 2020 devido a uma infecção sistemática desconhecida. Cachorro faceiro. Mais um vira-lata ganha um lar após o vídeo viralizar nas redes sociais. O rapaz que foi urinado pelo animal teve a atitude de adotá-lo. Na cena, o homem está distraído mexendo no celular em uma calçada quando é surpreendido pela audácia do cão. Acordei hoje de manhã e fui atrás do cãozinho que mijou nas minhas costas. Procurei saber quem era o dono e fiquei sabendo que ele era de rua. O cãozinho agora tem um lar, contou o estudante de educação física Renzi Sanches, de 27 anos, em sua conta no Facebook. Além de brincadeiras, Renzi diz que foi alvo de crítica pelo chute. Fiquei indignado porque o cachorro fez xixi em mim do nada, mas em momento algum quis machucá-lo. Se você ver nas imagens, quando chutei ele, já estava distante do meu pé. Chegou até a esconder o joelho, argumenta ele. O estudante diz que procurou o dono do cão na vizinhança no bairro de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, mas a resposta de todos foi que ele era de rua. Então fiz carinho nele, peguei no colo e trouxe para casa, já que não tinha dono. Ele foi muito dócil, disse ele. O cachorro foi batizado de Enzo. Bola de aniversário. Durante a comemoração do seu aniversário de 27 anos, a pernambucana Daniele Ramos não foi a protagonista da festa. Toby, o cachorro dela, roubou a cena. No meio dos parabéns, derrubou o bolo do aniversariante no chão após balançar a mesa onde ele estava. As imagens do momento da queda do bolo foram postadas nas redes sociais pela própria aniversariante, que é designer e tem uma agência de marketing, e viralizaram. Ao lado de Daniele, em torno do bolo, estavam a mãe, a irmã e um primo, além do cachorro, que é da raça Dashmood e está com a sua família há 4 anos. O que poderia ter estragado a festa, que foi realizada na casa da mãe de Daniele no bairro do Engenheiro do Meio, na zona oeste de Recife, se transformou no principal motivo de diversão para a aniversariante e os convidados. Segundo Daniele, a reação de todos que estavam presentes na hora foi rir sem parar. Trem. Por causa da sua topografia peculiar e sua alta densidade de edifícios, a cidade de Chongqing, uma das mais populosas da China, acabou obrigando arquitetos e urbanistas a pensar no desenvolvimento de uma ilha de monotrilho que pudesse fornecer praticidade aos seus usuários. Tendo isso em mente, os responsáveis pelo projeto decidiram pôr em prática uma solução bem comum: fazer o trem do monotrilho passar por dentro de um prédio de apartamentos com 19 andares. Com as montanhas Daba, Ushan, Wuling e Dalo ao norte, leste e sul, a maior parte do terreno de Chongqing é formada por encostas e morros. Isso juntamente com a falta de espaço devido à alta densidade de edifícios que abrigam uma população de cerca de 49 milhões de pessoas e torna o trabalho na infraestrutura local um verdadeiro desafio para arquitetos e urbanistas. Em 2004, quando um novo projeto de infraestrutura foi aprovado, eles só tinham 2 escolhas disponíveis: derrubar um prédio inteiro para dar espaço ao monotrilho ou, simplesmente, eliminar 2 andares para construir um túnel grande o suficiente para que o trem pudesse passar por ele.
Por mais incomum que pareça, os especialistas optaram pela segunda opção e 13 anos depois eles ainda estavam convencidos de que essa era realmente a coisa certa a fazer. Como se um trem de monotrilho passando pelo caminho de um prédio de apartamentos não fosse estranho o suficiente. Existe também uma estação de passageiros no 7º e 8º andares. Assim, os moradores podem literalmente sair pela porta da frente de sua casa e entrar diretamente no trem. Melhor amigo. É o melhor amigo do homem, sim. A gente ama vídeos de animais, especialmente os de cachorros que costumam ter atitudes engraçadas, fofas e até mesmo inusitadas. É o caso deste registro que está viralizando nas redes. Nele, 2 crianças aparecem brincando com uma bola até que ela cai em uma espécie de fonte com água. O garotinho observa e tenta tirar a bola da água. É nesse momento que o cachorro entra em ação. O animal, que parece ser da raça pastor alemão, arrasta o menino para longe da borda do lago e o afasta do perigo. Em seguida, pega uma rede de piscina com a boca e retira a bola da água. Pois é, impressionante. Combustível ou água? Um vídeo de uma mulher supostamente levando o seu Toyota Highlander com a bomba de combustível em um posto de abastecimento viralizou na internet. As postagens têm se multiplicado no YouTube e em redes sociais como Instagram e TikTok também. No entanto, tudo parece se tratar de uma mentira para gerar engajamento. Isso porque o líquido jogado no carro é incolor, enquanto que normalmente a gasolina possui uma coloração amarelada. Além disso, o tamanho da mangueira e da bomba também levantam suspeitas. Isso sem contar, obviamente, com o cheiro forte de toda a gasolina derramada e a elevada conta que ficaria a pagar pela proprietária após o processo, como levantado por uma das pessoas falando no vídeo. É necessário dizer ainda que nos Estados Unidos, onde o vídeo se passa, não há frentistas nos postos, portanto, é possível pegar uma bomba de abastecimento e fazer isso se você quiser. Falso ou não, o vídeo ainda é inusitado e prende a atenção de quem assiste pela primeira vez. Frentista. Em tempos de aumento de gasolina, viralizou nas redes sociais o vídeo de uma frentista que derrubou um motociclista que tentou fugir sem pagar após abastecer a moto. O caso foi registrado por câmeras de segurança do posto de gasolina em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. No vídeo, o homem tenta sair com a moto logo após abastecer, mas é derrubado pela frentista assim que ela percebe a tentativa de fuga. Ele cai e tenta se levantar, momento em que outros 2 funcionários aparecem e impedem que ele tente ir embora novamente. Segundo informações divulgadas pelo SBT Notícias, o criminoso sofreu queimaduras de perna ao encostar na moto quente do veículo. Não há informações se ele foi preso. Na hora errada. Uma baleia acabou afundando um barco na cidade de Ahome, em Sinaloa, no México, recentemente. O mamífero aquático se sentiu ameaçado pela proximidade do veículo e esmagando a embarcação dos turistas que foram hospitalizados. De acordo com informações da prefeitura de Ahome, o evento ocorreu na baía de Topolobampo, no Golfo da Califórnia. As imagens mostram que a baleia caiu bem perto da embarcação. O vídeo exibe o barco quase virando e, posteriormente, é possível ver a sua lataria danificada pelo peso da baleia, cuja espécie não foi identificada. As autoridades de Ahome confirmaram a existência de 4 pessoas feridas pela reação do cetáceo. Todas foram rapidamente resgatadas e hospitalizadas. Consolando. O vídeo de um cavalo consolando sua cuidadora que estava triste está conquistando a internet. Nas cenas dá pra ver a mulher chateada chorando e o animal vai se aproximando dela num gesto de compreensão e a protege com o seu carinho. De acordo com o Pubit, que compartilhou o vídeo viral no Instagram, o cavalo marrom de 4 anos chamado Shiner foi flagrado confortando a sua cuidadora Shania, que passava por um momento de divórcio. Eu estava em processo de divórcio e estava me mudando naquele dia. Eu apenas estava me escondendo das minhas emoções e o meu cavalo Shiner sentiu isso. Ele sentiu minha dor e apenas me puxou em seu peito para me deitar, chorar e me tranquilizou com os seus empurrões, contou Shania. As cenas foram possíveis de gravar porque a cuidadora dos cavalos sempre mantém a câmera ligada para mostrar as suas intenções com os animais. A postagem da criadora e da tutora mostra como é puro o amor dos animais, em especial dos cavalos. Assim que pressente que algo não está bem, o animal começa a acariciar as costas de Shania e aos poucos vai puxando a tutora para perto do coração dele. Sexta-feira 13. Imagine mergulhar e se deparar com uma estátua do Jason.
Nos Estados Unidos, a chance disso acontecer é grande. Em 2013, Doug Glenn construiu e colocou uma grande estátua do personagem Jason no fundo de um lago em uma mina abandonada, conhecida como Louise, Minnesota, Estados Unidos. O local abandonado começou a ser frequentado por vários mergulhadores que colocavam esqueletos para enfeitar o local. Como Glenn frequentava o local desde pequeno para mergulhar, resolveu fazer a sua contribuição para o local. Avião parado no ar. O vídeo de um avião que parece estar parado no céu deixou usuários do mundo todo intrigados. As imagens foram feitas de dentro de um carro que passa por baixo da aeronave, que dá a impressão de continuar no mesmo lugar. Cabras nas árvores. As cabras marroquinas sobem árvores da espécie Argana espinosa que são endêmicas da região para comer os seus frutos. Então, depois de digerir as frutinhas, os animais que não dão muita bola para os bons modos na mesa, uma vez que comem e defecam no mesmo lugar, expelem as sementes no meio das fezes. Essas sementes, por sua vez, são coletadas mais tarde e prensadas para a obtenção do óleo de argan, famoso por suas propriedades cosméticas, medicinais e culinárias, pois a importância das cabras está justamente em que o processo de digestão e defecação facilitaria a extração do óleo. Luzes de Hesdalen. Durante décadas, os moradores do Vale de Hesdalen, na Noruega, têm visto noite após noite luzes estranhas aparecerem no céu, apresentarem padrões e piscarem em cores diferentes. A ciência confirma que elas são reais, mas cientistas não sabem as causas. Uma teoria assustadora a qual se tem atribuído determinado crédito por alguns testes é que o vale seja altamente radioativo. O radon, elemento químico, pega carona em partículas de poeira que sobem na atmosfera e decaem, produzindo as luzes. Estendendo-se para outra explicação, alguns cientistas pensam que o vale possa realmente ser uma enorme bateria de célula C. Foi estabelecido que um paredão do vale é rico em cobre e o outro é rico em zinco, composição básica das baterias. O rio na base do vale contém ácido sulfúrico, lixiviado de uma mina de enxofre nas proximidades que conecta os dois rochedos. A teoria aponta que a atividade de luz aumenta em torno da época da aurora boreal, que propicia tal fenômeno. Chorona. Uma história de terror e tragédia familiar tem origem no início do século XVI no México. Em noites de lua cheia, vizinhanças inteiras teriam um sono perturbado pelo choro insistente de uma mulher desesperada. Ela estaria à busca de seus 2 filhos, mas encontrá-los seria impossível. Ela própria haveria matado as crianças. Segundo a lenda, essa chorona, como ficaria conhecido, se chamava Maria. Apaixonada por um homem que sua família desaprovava, ela decidiu fugir com um amante e teve 2 filhos com ele. Até que certo dia, Maria descobriu que estava sendo traída pelo marido com outra mulher. Arrasada e cega de raiva, a mulher pegou seus filhos, símbolos daquele matrimônio desastroso, e os afogou num lago. 2 dias depois, quando o ataque de fúria passou, Maria voltou ao rio para encontrar os filhos. Descobriu os 2 na margem oposta e ambos já sem vida. Assim como a dor insuportável da culpa e do arrependimento, a Felicida morreu de depressão, mas a sua agonia não teria acabado com a morte. Desde então, seu fantasma vagaria flutuando pelas cidades com um vestido branco e um véu que cobre o seu rosto pálido. O espectro levanta as mãos para o céu e chora. Poderia ser uma lenda triste se a história não fosse ganhando detalhes assombrosos. Maria não apenas flutuaria aos prantos, ela também roubaria crianças para substituir as suas. Essa lenda é a mais clássica do México e teve tanto sucesso que vários países fizeram adaptações para suas culturas, como o Brasil, com as histórias da Bela da Noite. Até dentro do próprio México, há versões mais ou menos diferentes da lenda original. No ano passado, um vídeo viralizou nas redes sociais. Uma mulher em cima de uma árvore em prantos e gritos, e muitos pensaram ser a própria Chorona. Depois foi descoberto que tudo não passava de uma farsa com áudios acrescentados no vídeo. Foi checado que o vídeo se tratava de uma mulher real dançando na Índia. Nuvem estranha. Uma enorme nuvem com um formato inusitado chamou a atenção dos moradores da cidade de Bursa, no noroeste da Turquia, no início do ano. A imagem que viralizou nas redes sociais mostra uma nuvem com uma formação semelhante a um objeto voador não identificado, um OVNI. Chamado de nuvem lenticular e vista principalmente em regiões montanhosas, o fenômeno é formado quando o ar estável e úmido flui sobre obstáculos como cordilheiras e montes, se condensa e ganha uma aparência semelhante a um OVNI. Florestas de árvores tortas.
Um pequeno bosque de pinheiros em West Pomerânia, na Polônia, se tornou famoso por causa das suas 400 árvores tortas. Todas têm uma curva estranha na base. Ninguém sabe ao certo. As árvores foram plantadas por volta de 1930, quando a região pertencia à Alemanha. Todas as plantas fazem um desvio bizarro de 90 graus logo após sair do chão, formando uma curvatura graciosa ao voltar a uma posição ereta. A maioria das pessoas acredita que a inclinação das árvores se deve a um processo mecânico intencional de plantas que podem ter sido manipuladas para ficarem curvadas com diversos fins, por exemplo, para a construção de móveis. Outros teorizam que uma queda de neve grave pode ter causado o fenômeno curioso. Seja qual for a verdadeira história por trás dessas árvores, a sua natureza estranha e bela foi capturada perfeitamente pelas lentes do fotógrafo Killian. Casas abandonadas. Algumas coisas simplesmente não são para ser, mesmo quando são feitas com as melhores intenções. Esse é o caso das misteriosas cúpulas que agora ficam logo acima das águas do Golfo do México, no que costumava ser o Cabo Romano, na ponta sul da Ilha Marco. Segundo a história, as estruturas não faziam parte de uma invasão alienígena ou de uma sociedade de culto secreto, mas sim dos planos ambiciosos de um homem chamado Bill Lee. A ideia de Lee era criar uma casa autossuficiente e ecológica no Cabo Romano. Ele começou a trabalhar no projeto em 1980 e em 1982 estava concluído. O projeto LIS foi concebido com muita premeditação, foi construído para sustentar ventos de furacão e outros elementos do clima imprevisível da Flórida. Painéis solares forneciam eletricidade, enquanto as estruturas em forma de cúpula forneciam um caminho para um sistema de calha único, permitindo que a chuva caísse em uma cisterna onde era tão usada como água corrente para casa. Outras inovações incluíram o calor de pequenas fogueiras acesas dentro dos pilares de concreto que sustentam as cúpulas. Por vários anos, Lee e sua família usaram a casa da cúpula como casa de férias, e mesmo assim, a família ouviu histórias malucas sobre a própria casa em que moravam. Muitos suspeitavam que ali era guardado um arsenal de metralhadoras, o que fez com que muitos tivessem medo. Diversos furacões atingiram o local, fazendo com que assim ela fosse evacuada. Apesar de permanecer em pé, a casa continua abandonada. Capa de invisibilidade. O vídeo que apareceu na rede social chinesa Weibo sacudiu todo mundo. Em questão de segundos, o personagem em cena se torna invisível. O homem desce as escadas em um bosque, sacode a capa mágica e veste e desaparece. O público ficou com a certeza de que tinha presenciado um espetacular avanço da física. Mas, na verdade, em 1967, o cientista soviético Viktor Veselago descreveu as propriedades dos materiais que possuem tal qualidade. O tecido reflete e intensifica os raios de luz que estão em segundo plano, criando a sensação de absoluta transparência. O reflexo das ondas é ajustado até certo limite e por isso os objetos próximos não são visualizados. O mecanismo de funcionamento deste tecido foi revelado e a comunidade científica passou anos pesquisando sobre maneiras de criá-la. O professor Xiang Zheng, da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, está realizando grandes avanços no campo da invisibilidade. É a ele que se atribui a criação da capa que chamou a atenção do mundo. Pesquisadores vêm afirmando que o objeto é feito de tecido quântico transparente, capaz de refletir as ondas de luz ao redor da pessoa, fazendo-a desaparecer imediatamente. Objeto estranho. Fotos de um objeto no céu próximo a uma montanha no estado americano do Alasca causaram medo nos habitantes no ano passado. Uma usuária do Facebook postou uma série de imagens de um objeto cruzando o céu do Alasca em um grupo da rede social. De acordo com a mulher, as fotos foram tiradas próximo ao nascer do sol em um período de 45 segundos, na cidade de Palmer, no Alasca. Tempestade. O tema era sério. O primeiro aniversário da invasão do Capitólio, em Washington, D.C., nos Estados Unidos. A repórter da BBC, na capital norte-americana, Laura Trevelyan, não teve, contudo, condições atmosféricas que fizessem jus à importância da situação. Foi atacada por uma tempestade de neve. O momento que a jornalista levou com humor foi partilhado pela própria em vídeo no Twitter. Em frente ao edifício do Capitólio, Laura começava a explicar o que teve em causa naquele dia 6 de janeiro, a invasão por apoiantes de Trump que pretendiam evitar que a vitória de Biden na presidência fosse reconhecida, quando uma levada de neve a atinge em cheio. Laura Trevelyan, então, fica completamente branca, coberta pela neve, enquanto em panos de fundo é possível ouvir o repórter de imagem a rir-se da situação. A própria, enquanto se tentava recompor, dizia: "Oh meu Deus, Sam!"
A boa disposição da jornalista da BBC continuou dias depois, dia de nova reportagem no Capitólio. Ao mostrar as imagens em que sofreu um ataque de neve, escreveu: "É sexta-feira e está a nevar outra vez. Aqui está o meu encontro com uma tempestade de neve na segunda-feira. Espero melhor sorte para hoje." Doutor Estranho? O brilhante e arrogante cirurgião Stephen Strange ficou com os movimentos das mãos comprometidos depois de um acidente. Em busca de uma forma de se recuperar, encontrou-se envolto em magia e tornou-se o mago supremo do universo Marvel. Parece que agora ele precisa recuperar a sua saúde mental. E se você teve um dia ruim, aqui está. Benedict Cumberbatch pulando em um ursinho de pelúcia na frente de Johnny Depp ao vivo. Bola de neve. Uma repórter de TV se preparava para entrar ao vivo em um telejornal quando o cameraman resolveu pregar uma peça na jornalista. Momentos antes de entrar no ar, Amy do Ponte levou uma bolada de neve no rosto. Um vídeo com a cena foi postado no Facebook. Do Ponte, repórter do canal de TV WIT, do estado americano de Wisconsin, entrou ao vivo para falar da situação do trânsito em uma estrada coberta pela neve. Assim que é atingida pela bola de neve, a repórter corre para se limpar com a ajuda do cameraman, que pede desculpas pelo ocorrido. Pouco antes, a jornalista estava brincando com um profissional que acabou exagerando um pouco na resposta. A postagem no Facebook foi feita pela página do próprio canal de TV, que brincou com a situação. "Não se preocupem, Amy do Ponte está ok, mas ela quase perdeu um cílio postiço", dizia o post. A própria repórter não ficou irritada com a brincadeira e disse que vai se vingar. Relâmpagos. Enquanto muitas pessoas lamentavam uma grave nevasca, o meteorologista do The Weather Channel, Jim Cantore, comemorou o fenômeno como se tivesse acabado de ganhar na loteria e o vídeo se tornou viral. Em 2015, moradores de Nova Inglaterra tiveram que lidar com muito frio em uma paisagem inteiramente branca, e durante a sua cobertura sobre o tempo na cidade americana para o canal, Cantore testemunhou uma tempestade acompanhada de relâmpagos e trovões, um raro fenômeno em Boston que deixou o repórter pulando de animação. Logo no primeiro relâmpago, o profissional pula e dá socos no ar como se o seu time de coração tivesse acabado de fazer um gol, com alguns gritos de êxtase e umas dancinhas para acompanhar também. Já na quarta vez que o céu fica iluminado, ele diz: "Você pode ter os seus 500 milhões de dólares na loteria ou em qualquer coisa que seja, mas eu aceito isso, baby." Quando o total chegou a 6, ele pareceu nem acreditar. "Esse foi outro? Esse foi? Meu Deus, cara, esse é o sexto, você só pode estar brincando." Vergonha em rede nacional. Uma transmissão ao vivo no canal norte-americano de notícias a cabo MSNBC capturou um momento engraçado enquanto um jornalista reportava da praia de Santa Mônica, na Califórnia. No cenário atrás do repórter, uma mulher pedalava quando decidiu tirar uma selfie. Acabou desequilibrando e caindo da bicicleta. Pouco depois ela se levanta, conversa com um ciclista que vinha atrás e parecia oferecer ajuda. Se restabelece e continua o passeio, mas já havia passado vergonha em rede nacional. A notícia tratava de novas diretrizes para a Covid-19 no local. Apesar do assunto sério, a situação não passou despercebida e o âncora do jornal em seguida comenta que uma pessoa havia caído, mas que por sorte não deveria ser nada sério, uma vez que ela seguiu pedalando. Mãe é mãe, né? Um vídeo viralizou nas redes sociais nos últimos dias, onde mostra um repórter fazendo uma gravação do noticiário quando, de repente, sua mãe aparece com um carro atrás dele e manda um "Oi, bebê". A cena é hilária e o filho ficou claramente constrangido, mas depois ficou feliz por encontrar a mãe. Miles Harris fazia uma gravação na rua para o noticiário ABC6 de Columbus, em Ohio, quando avistou o carro da mãe se aproximando. O momento foi registrado pelo cinegrafista DeAngelo Beard, que compartilhou nas redes sociais a cena de ternura. A cena se torna ainda mais engraçada pela gargalhada do cinegrafista que se ouve ao fundo. Segundo a risada, Harris fala com a mãe: "Estou tentando trabalhar agora e você continua ligando para o meu telefone. Não atrapalhe o trânsito porque tem carros atrás de você." Antes de ir embora, Sandy ainda manda beijo para o filho. Ao compartilhar o vídeo no Instagram, o jornalista agradeceu ao colega de trabalho por registrar a cena e escreveu: "Típico Sandy", um emoji com a mão no rosto e sim, típico Sandy, descontraiu ele. Garota do tempo. Os brasileiros adoram conferir a previsão do tempo.
Por isso, todos os telejornais sempre reservam um espaço, por menor que seja, para exibir os mapas, mostrar as regiões onde vai ter o sol, chuva e sempre tem uma garota do tempo auxiliando na compreensão dos termos usados nesta área. Só que a garota do tempo da HCH, emissora de Honduras, resolveu inovar e, para mostrar que ia ter sol na região, ela tirou a roupa, ficando só de biquíni, para delírio de quem estava em casa assistindo. A jovem de 18 anos foi clara ao dizer que ficará quente e, em seguida, avisou que estava vindo uma mudança nos próximos dias, com ventos que podem até levantar a sua saia. Nem precisa dizer que esta garota do tempo já conquistou um público enorme e já conta com milhares de seguidores nas redes sociais, né? Criança sincera. A sinceridade de uma criança pode deixar muita gente constrangida. Esse vídeo publicado durante as manifestações de junho de 2013 e republicado agora voltou a fazer sucesso na internet. No vídeo, a jovem estudante é perguntada por uma repórter sobre o significado daquela manifestação e o que ela achava sobre o protesto. A menina não perdeu tempo e soltou: "É uma perda de tempo." A criança foi levada ao local do protesto por sua tia e demonstrou não saber o motivo pelo qual estava ali. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. A flor da pele. O polêmico tenista Nick Kyrgios voltou a chamar a atenção nas quadras por suas confusões. Em 2019, no Masters 1000 de Roma, ele perdeu a cabeça durante a partida contra Casper Ruud e protagonizou cenas lamentáveis. O australiano reclamou da atitude de torcedores e jogou a raquete no chão, jogou uma cadeira na quadra e foi desclassificado do jogo. Após reclamar de alguns torcedores e jogar a raquete no chão, Kyrgios foi penalizado. Na sequência, ele jogou a cadeira no meio da quadra e abandonou o local, sendo desclassificado por sua atitude. Horas depois, no Instagram, ele comentou o incidente: "As emoções tiraram o melhor de mim, e eu só queria dizer que a atmosfera estava louca hoje. Foi super lamentável que tenha acabado numa desclassificação. Desculpa, Roma. Vejo vocês novamente", escreveu o atleta. Tropeço. Uma gandula de tênis protagonizou um momento curioso em uma partida entre Teimuraz Gabashvili e Nicolas Almagro, no Barcelona Open. Ele pegou uma bolinha que estava no chão e saiu correndo para o fundo da quadra, mas no meio do caminho escorregou no chão de saibro e bateu com o rosto na parede. O mais legal é que o menino nem se importou com a colisão. Quando o tenista russo olhou para trás, ele ficou de pé como se nada tivesse ocorrido. Matrix. Não há dúvidas de que Muhammad Ali é considerado o melhor boxeador de todos os tempos. Nascido como Cassius Clay quando se converteu ao Islã, decidiu mudar o seu nome para Muhammad Ali, alegando que Clay era um sobrenome de escravo que ele não tinha escolhido. Este homem já transcendeu para além de sua figura esportiva, nos abandonou em 3 de junho em consequência de complicações respiratórias. Ademais, ele já estava há algum tempo tomado pelo mal de Parkinson. Ali é protagonista de muitos dos melhores momentos da história do boxe, mas se tivermos que escolher um, sem dúvida foi o que nos deixou em seu combate contra um jovem Michael Dox. Em abril de 1977, Ali, de 39 anos, quase no final da sua carreira, demonstrou que ninguém estava à sua altura. Nesse combate, Ali conseguiu esquivar-se de 23 golpes de Dox em menos de 10 segundos. Este momento ficou gravado na retina de todo aquele que presenciou em seu dia. Que furo! O lendário goleiro Gianluigi Buffon protagonizou um lance bizarro durante a derrota do Parma para o Perugia pela 2ª divisão do campeonato italiano. Ao tentar passar uma bola de entrada da área, o veterano de 44 anos furou e entregou de graça para o atacante Marco Olivieri, fazendo o 2º gol dos donos da casa. O Parma acabou perdendo por 2-1 em uma reta final de temporada melancólica. Depois de fazer história pela Juventus e pela seleção italiana, Buffon voltou ao Parma, time que o revelou no início desta temporada, para tentar ajudar a equipe a retornar à 1ª divisão. Apesar do objetivo não ter sido alcançado, o goleiro já renovou o contrato até 2024, quando terá 46 anos. Nocaute. Uma cena inusitada aconteceu durante uma competição de MMA disputada no Bahrein, uma das semifinais da Supercopa Internacional, por equipes que tinha Irlanda e México como adversários, mas quem se deu mal em uma das lutas foi o árbitro. Durante um dos embates, um representante mexicano tentou aplicar um chute alto no adversário. O golpe, porém, acertou em cheio a cabeça do juiz Scott, que caiu nocauteado no tatame. O duelo foi paralisado imediatamente, mas o árbitro conseguiu se recuperar e mediar o confronto até o fim. Presente de aniversário.
O Boston Bruins, time dono da casa, recebeu o TD Garden, o Dallas Stars, um cartaz amarelo que chamava a atenção pela seguinte frase: "Meu único desejo para os meus 16 anos é ver Tyler Seguin", direcionado ao central Tyler Seguin do Stars. Vestida com uma camiseta do Stars, a torcedora chorou quando seu atleta favorito chegou ao lado do vidro e lhe jogou o disco usado na partida de presente. Ela não apenas viu Tyler Seguin, mas também ganhou um presente do próprio. Não ficou nisso. Tyler fez 3 gols na vitória do Dallas Stars por 5-3 e Catherine ainda teve a chance de conhecer o seu ídolo de perto após a partida. Ataque de fúria. Novak Djokovic, que chegou às Olimpíadas de Tóquio de 2020 como favorito ao ouro no tênis, sofreu um ataque de fúria após ser derrotado pelo espanhol Pablo Carreño Busta na disputa pela medalha de bronze. Em um momento de frustração, ainda durante o terceiro set do jogo, o tenista chegou a quebrar a raquete. O tenista não conseguiu esconder o desgosto pelo resultado que ele desenrolava durante o jogo e deixou-se levar pela fúria durante 2 momentos no terceiro e último set da partida. Em um primeiro momento, ao dar-se conta de que não alcançaria a largada do adversário próximo à rede, Djokovic arremessou a raquete na arquibancada. O segundo momento foi após jogar uma bola para fora. O sérvio atirou a raquete contra a rede, quebrando-a inteirinha. Bolada no rosto. Número 1 do mundo, o tenista Rafael Nadal protagonizou um momento inusitado no Aberto da Austrália, que foi disputado em Melbourne. O espanhol errou um golpe de forehand e acertou uma boleira no rosto. Preocupado, ele saiu correndo em sua direção, pediu desculpas e deu um beijinho nela. Mais tarde, deu sua bandana de presente para a menina também. Após o confronto diante do argentino Federico Del Bonis, em que venceu de forma suada, Nadal deu uma entrevista dizendo que ficou assustado porque a bola foi muito forte e acertou a jovem bem na lateral da sua cabeça. Ela, contudo, ficou bem depois do incidente e nem precisou sair da quadra para receber atendimento médico. Jogada ensaiada. Enganou, tocou, virou, chutou e entrou. A bola de falta ensaiada do time feminino do Notts County contra o Arsenal pelo Football Association Women's Super League da categoria impressionou pela situação e precisão. Pena que o lance finalizado por Ellen White não garantiu a vitória, impedida pelo gol de empate por 1-1 aos 39 minutos do segundo tempo. Cesta incrível. Nos momentos mais tensos de uma partida esportiva é que costuma surgir o improvável, o inacreditável, o espetacular. E é de um jogo de basquete realizado na Virgínia, nos Estados Unidos, que saiu um lance que encantou e assustou milhares de internautas nesta semana. Acontece que o time da escola, William Byrd High School, tinha recuperado a bola e um de seus atletas tentou armar um rápido contra-ataque, lançando Marvin Zotis em profundidade. O problema é que o jogador não tinha muito talento e exagerou na força. A bola iria ultrapassar a linha lateral quando o ligeiro Marvin deu um gás a mais e correu atrás da gorduchinha, evitando que ela saísse do jogo ao arremessá-la rumo à cesta, atirando de costas. O incrível é que ela tomou rumo e balançou o barbante. Que jogada, hein? E valeram 3 pontos. O jovem sequer viu a cesta sendo convertida, já que escapava em velocidade e não conseguiu reduzi-la antes de ultrapassar o plano de jogo. Quando voltou à quadra, ouviu os torcedores comemorando o lance incrível. Mas e aí? Curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe pra geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui no Uma Curiosidade. Que tal a gente fazer uma maratona curiosa? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu tô esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!